Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós vamos estar começando a estudar agora o livro de Jó, esse livro preciosíssimo, onde nós tiraremos muitas lições para as nossas vidas. E antes de nós começarmos o nosso estudo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Nós estamos com um pouco mais de 400 inscritos e eu gostaria de lhe convidar a fazer parte desta família. Deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp da igreja, dos irmãos que precisam estar estudando, até aqueles irmãos que não estão participando da escola bíblica dominical, envie para que eles possam estar assistindo às aulas e já pegando gosto e tomando vontade para participar também da escola bíblica da sua congregação. Sem mais delongas, vamos lá. O assunto da lição vai dizer Jó 1 e 2, o ataque de Satanás a Jó. O texto áureo vai dizer: perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Jó capítulo 2, versículo 3. A verdade prática vai dizer: a história de Jó nos mostra que Deus está no controle da nossa vida, mesmo quando nada parece fazer sentido. Nós temos que ter essa certeza que o Senhor está sempre conosco, independente das situações, nas boas e nas difíceis também, Ele sempre está ao nosso lado. E é interessante nós notarmos que boa parte do livro de Jó, ele vai se ocupar justamente dessa avaliação teológica dos amigos de Jó, onde eles vão visitar Jó, mas quando eles veem o grande sofrimento de Jó, eles buscam encontrar ali digamos assim, uma justificativa para todo aquele sofrimento que Jó estava passando. E a repetição frequente dessa avaliação errônea no livro de Jó, a gente vê que boa parte do livro de Jó é nesse sentido, é nessa conversa que os amigos dele têm, tentando mostrar ali que se Jó estava passando por aquela dificuldade, ele havia cometido algum pecado. Então, a gente vê que essa repetição frequente dessa avaliação errônea no livro talvez indique tratasse de um erro comum no meio do povo de Deus. Erro esse que precisa ser corrigido caso esteja acontecendo no nosso meio. Essa falsa sensação de que se alguém está passando uma situação difícil é porque ela cometeu algum pecado. E aqui nós vamos aprender que não é bem assim que acontece. Porque o próprio Jesus Cristo fala lá em João 16:33, eu falo isso para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus Cristo, ele vai afirmar, ele vai nos garantir que nós vamos passar por aflições, mas que nele nós teríamos essa paz necessária para passar por essas dificuldades. Lá em Isaías 43:2 também vai nos lembrar disso. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Ou seja, ele não diz se passares, ele diz quando tu passares, tu vais passar. Para poder tu evoluir na tua fé, tu tens que passar por essa dificuldade, mas o Senhor garante a companhia conosco. Lá em Romanos 5:3 e 4 também diz que a tribulação produz a perseverança vai produzir a experiência e a experiência a esperança. O salmista também vai falar a esse respeito lá em Salmo 34:19, quando ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Será que livra mesmo? Aí nós vamos ver Paulo. Paulo foi perseguido e afligido tanto em Antioquia como em Icônio e Listra. No final e enfim ele disse: quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Mas no final nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós vemos isso se cumprir na vida de Jó, quando lá no finalzinho, lá no 42:5, ele diz: eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, Jó também precisava de alguma coisa que realmente fizesse ele conhecer a Deus. Ele pensava que conhecia a Deus, mas verdadeiramente ele não conhecia, e no final ele reconhece. Uma outra característica do livro de Jó, que é bem interessante, é que mostra o papel de Satanás como nosso adversário, como o acusador dos justos. O livro de Jó, ele demonstra mais do que qualquer livro do Antigo Testamento. Entre as 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, 14 ocorreram no livro de Jó.
Jó ele vai ilustrar muito bem essa verdade para o cristão de que mesmo que o crente experimente tribulações, mesmo que o crente passe por momentos de situações de aflições severas, mesmo assim ele deve permanecer fiel, ele deve permanecer firme e confiar naquele que julga corretamente, assim como o próprio Jesus fez quando aqui sofreu, conforme a gente pode ver lá em 1 Pedro 2:23. O subtópico 1 vai dizer o valor do livro, Jó 23:10, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Bem, esse semestre nós começaremos a estudar o precioso livro de Jó, que, conforme disse Martin Lutero, é um dos maiores livros da Bíblia, e é o primeiro dos livros poéticos que veio na sequência depois de Jó. Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são os 5 livros poéticos encontrados na Bíblia. E por que poéticos? Na verdade, são porque eles foram escritos em forma de poesia, onde eles usam muita metáfora, tem também um caráter de ensinamento para ensinar a alcançar a sabedoria. Eles têm essa característica, a linguagem desse período tinha essa característica. Bem, o livro de Jó ele é quase todo escrito nesse sistema, nessa escrita poética, com exceção do epílogo, né, que é quando dá início à história de Jó, onde vai narrar os primeiros acontecimentos e vai nos situar na história e vai introduzir o leitor, né, no universo da história, e também o epílogo, que é o desfecho final da história, né, a finalização, além do trecho do 32 de 1 a 6, apenas essas exceções, mas no mais ele é todo escrito em forma poética. E conforme o autor da revista vai nos lembrar, apesar de ser um livro poético, nós devemos sempre lembrar que não é baseado numa história de fantasia. Jó de fato existiu, foi uma história real, nós podemos comprovar isso lá em Ezequiel 14:20 e Tiago 5:11, que também vai citar. Inclusive Ezequiel é o próprio Deus que cita Jó. Então não tem como achar que foi um personagem fictício, que de fato ele não existiu. Além de ser um livro poético, ele é também um dos livros sapienciais do Antigo Testamento. Sapiencial porque ele trata profundamente de assuntos universais da humanidade. O livro de Jó ele vai trazer uma dinâmica bem importante, presente na grande maioria das tribulações, dos momentos difíceis que os santos de Deus passam, que é quando Satanás está tentando ali destruir a fé dos santos no meio das tribulações. Deus ele está trabalhando ali para remover as impurezas, para tirar o que faz mal, para tirar as imperfeições, para purificar e aprofundar esse cristão mais e mais, para que ele entre em águas mais profundas, para que ele tenha mais experiência com Deus, para que ele se achegue mais a Deus. Então a gente vê que essa dinâmica que ocorre aqui no livro de Jó é algo que ocorre também nas nossas vidas. Enquanto nós estamos passando por situações difíceis, o inimigo está tentando nos derrubar, tentando roubar a nossa fé, dizer que não vamos conseguir, que não vai dar certo, que Deus nos abandonou, que o silêncio de Deus quer dizer que ele não está conosco. Mas não, enquanto isso Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está tirando as imperfeições, está removendo as impurezas, tirando aquilo que desagrada a Ele e nos fazendo subir num grau de intimidade com Ele muito maior. O subtópico 2 vai dizer a autoria e data. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 1. Bem, como nós já vimos anteriormente, o livro de Jó ele foi escrito nesse estilo de escrita, em forma de poesia, né? Então, por isso que acredita-se que uma das possibilidades, né, na verdade não tem um autor certo, mas uma das possibilidades é que seja Salomão, conforme o autor da revista nos passa. E acredita-se que tenha sido Salomão ou alguém que escreveu próximo ao reinado ou bem pouco após o reinado de Salomão, por conta que foi justamente nesse período que veio a ser salientado esse tipo de escrita, de estilo de sapiência, de sabedoria e de estilo literário poético. Então, por isso que acredita-se que possa ser que tenha sido escrito ou por Salomão ou por alguém nesse período, porque foi nesta época, nesta fase, que surgiu esse tipo de literatura no tempo do reinado do rei Salomão.
Conforme a revista, cota-se também que Moisés possa ter sido um dos possíveis autores do livro de Jó. Certo é que o escritor deve ter obtido informações detalhadas, tanto escritas como informações orais, oriundas daquele dia, quais utilizou sobre o impulso das inspirações divinas para descrever o livro na feição que nós temos hoje. Claro que certas partes vieram de inspiração diretamente, uma revelação divina, né? Direta de Deus, que são as partes que vai falar das regiões celestiais. Em 2 partes é citado, no capítulo 1 e no capítulo 2. Bem, já quanto à data, as evidências elas vão nos apontar para o período do patriarcado. E quais são essas evidências que apontam para o período de Abraão, para o período dos patriarcas? A primeira evidência é que Jó, depois de todo o acontecimento que se deu, ele viveu mais 140 anos. E no período dos patriarcas, no período de Abraão, Isaac e Jacó, eles viviam nessa média de tempo. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos. Então, era comum que eles vivessem nesse tempo aproximado. Jó viveu aproximadamente 200 anos. Então, estaria dentro dessas evidências que poderiam comprovar que de fato ele viveu nesse período. A segunda evidência é que as riquezas de Jó, se você for observar, elas eram calculadas em quantidades de cabeças de gados, carneiros, ovelhas, camelos. A riqueza dele era calculada em quantidade de servos. A gente nota que não era citado ouro ou tantos quilos de prata, não. A riqueza dele era calculado em cabeças de gado, em números de cabeças de gado. Então, essa também é uma característica do patriarcado. A terceira evidência é que ele era considerado, ele era o sacerdote ali da sua casa. E no período dos patriarcas, o patriarca era o sacerdote do seu lar, era ele que levava sacrifícios em prol da sua família, ele era o sacerdote do lar. Então a gente nota que Jó tinha sim esse papel de sacerdote ali dentro da sua casa, quando a Bíblia vai falar que ele sacrificava em favor dos seus filhos. Então essa evidência também aponta para o período dos patriarcas. A quarta evidência são os elementos que são usados para destruir justamente a fortuna de Jó, que são os sabeus e os caldeus. E a gente sabe que as invasões dos sabeus e dos caldeus, eles se encaixam justamente na era abraâmica. E a quinta evidência que nós temos é que o uso frequente, na verdade 31 vezes é a quantidade de usos do nome patriarcal comum de Deus, que era Shaddai, que é o onipotente. Então, juntando essas evidências, acredita-se que a data que Jó viveu, que Jó experimentou essa experiência, foi justamente no período dos patriarcas, porque todas essas evidências se encaixam com essas características. O subtópico 3 vai dizer o tema. Jó capítulo 3, versículo 25, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem em grande perturbação. E o tema de Jó é justamente esse. Por que sofre o justo? Porque se Deus é amoroso, se Deus é justo, por que ele permite que alguém como Jó, alguém completamente justo, sofra tanto? Jó, que era um homem rico, que perdeu tudo e em um dia foi a falência do homem mais rico da sua geração. Ele torna-se um homem falido, de um homem bem-sucedido, não só financeiramente, mas na sua família, com 10 filhos. Nesse mesmo dia que ele vai à falência, ele perde os seus 10 filhos. E Jó não entende o porquê de tudo aquilo, ele não vê motivo, ele não vê razão para que tudo aquilo aconteça. Então ele levanta aos céus 16 perguntas. Por quê? Por quê? Ele pergunta 16 vezes por quê. E em seguida ele levanta os céus 34 queixas a Deus. E dessas 34 queixas, nenhuma ele obtém resposta. Ele recebe apenas o silêncio. E depois que Deus quebra esse silêncio, Deus não responde nenhuma das suas perguntas e não responde nenhuma das suas queixas. Pelo contrário, ele lança sobre Jó 70 perguntas retóricas, perguntas que não têm resposta para Jó. Embora haja uma explicação para tudo isso, é possível que nós não conheçamos a resposta aqui na Terra. Enquanto isso, nós devemos estar sempre prontos para os testes
que podem vir na nossa vida. Nós devemos estar preparados para quando esse dia chegar, nós estarmos firmados, porque Jó, se nós formos observar, ele estava ali como uma construção, aquela construção firmada na rocha. Porque se Jó estivesse com a sua construção, com seus fundamentos firmados na areia, ele não teria resistido toda essa tribulação, toda essa provação. Mas não, a gente vê que Jó, ele permaneceu firme mesmo diante de todas essas dificuldades. É claro que depois a gente vai ver Jó se perguntando muitas vezes: por que, Senhor, que tu não me deixou, não permitiu que minha mãe me abortasse, porque não deixou que eu morresse na escuridão do ventre da minha mãe, não viesse ver a luz do mundo, porque tu não secou os seios da minha mãe para que eu morresse de fome. Ele amaldiçoou o dia que ele morre, porque ele é humano, porque ele tem emoções. Mas enquanto isso, mesmo diante de todas as indagações, Deus não repreende a fala dele como errada, porque Deus entendia que ele, como um ser humano cheio de emoções, ele precisava expor o que ele sentia. E tudo que ele estava falando ali era verdadeiro, tanto que Deus aprova, dizendo que tudo que ele falou era verdade, e desaprova os seus amigos, dizendo que eles não falaram a verdade a respeito de Deus. Então, a gente vê que para Jó passar por toda essa tribulação, ele estava assim com os seus fundamentos bem firmados na rocha, bem firmados em Deus. E nós também precisamos estar assim, estar preparados, estar com os nossos fundamentos ali fincados na rocha. Não podemos colocar a nossa confiança em bens materiais, não podemos colocar a nossa confiança em pessoas e mesmo em família, na nossa questão financeira. Não, nós devemos estar firmados na rocha, que é Jesus Cristo, para quando chegar esses grandes vendavais, nós estejamos firmes e nós balancemos, mas nós não vamos cair, porque o Senhor Jesus estará conosco, mesmo que faça como fez com Jó, que fique um tempo em silêncio, só ouvindo Jó perguntar: por quê? Por que, Deus? O que eu fiz para merecer? Achando injusto tudo aquilo, mas estaremos firmes na rocha, que é Jesus. Lembrando que o sofrimento pode ser, mas nem sempre ele é uma punição pelo pecado, assim como a prosperidade nem sempre é uma recompensa pela bondade. Não é assim tão simples. Os que amam a Deus, eles não estão isentos de passar por problemas, como nós já vimos anteriormente comprovado na própria Bíblia, que nós teremos aflições, Jesus nos confirmando isso. Embora nós possamos não compreender por que aquilo nos advém, por que aquilo está acontecendo, apesar da nossa falta de compreensão, porque o nosso pensamento ele é humano, ele é baixo, os pensamentos de Deus são muito maiores. E os planos de Deus são perfeitos para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo que nós não compreendamos a dor que nós estamos sentindo, ele pode nos levar a redescobrir Deus, como aconteceu com Jó. Jó redescobriu Deus. Ele achava que conhecia Deus, mas não conhecia. Então, aquilo tudo foi necessário para a vida de Jó, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Não é que Deus aceitou aquele desafio de Satanás, não foi simplesmente isso. Deus tinha um propósito na vida de Jó. Apesar de Jó ter aquela capa de homem justo, de homem reto, de homem íntegro, mesmo assim ele não conhecia Deus, ele ainda precisava mudar algo na vida dele, e Deus sabia que o próprio Jó precisava enxergar aquilo, que aquela justiça que ele se cobria era uma justiça falsa, porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundície para Deus. O trapo de imundície é aquele pano que era usado nos tempos antigos, quando a pessoa tinha lepra, que ela se cobria com aquela faixa, cobria aquelas feridas com pus, e depois de um tempo aquele próprio leproso, ele tirava aquela faixa, e aquilo era chamado de trapo de imundícia, aquilo podre, aquilo cheio de pus, cheio de ferida, fedendo. Aquilo tinha que ser queimado, aquele trapo de imundícia tinha que ser queimado. E a palavra de Deus diz que vai dizer que a nossa justiça é para Deus como trapo de imundícia. Então, mesmo que Jó, aos seus olhos, ele achasse que ele era justo, que ele era íntegro, que ele era fiel, que ele era um homem correto, que ele fazia sacrifício a Deus até pelos pecados em pensamentos que os seus filhos poderiam ter cometido. Então, aos seus olhos, ele era muito justo, mas Deus sabia que ele precisava enxergar que Deus é soberano, que Deus é muito maior, que a justiça de Deus é muito maior, muito superior aos nossos pensamentos, às coisas que nós sabemos e entendemos. E aqui Jó demonstrou o tipo de confiança que nós devemos ter, nós como cristãos devemos procurar ter,
que quando tudo acaba, quando nada dá certo, quando nós perdemos tudo, nós precisamos ver que Deus é tudo que nós realmente precisamos, que nós não podemos exigir que Deus nos explique todos os seus planos, todas as coisas que Ele está fazendo. Ele não vai nos fornecer o detalhe, nós precisamos apenas confiar que Ele é soberano e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós devemos nos lembrar que esta vida, com toda a sua dor, não é o nosso destino final. Nós não somos desse mundo. Nós somos de um outro lugar. Nossa pátria não é aqui. Não, nossa pátria não é aqui. Romanos 8,18 diz que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O subtópico 2 vai dizer o primeiro ataque de Satanás a Jó. O subtópico 1 diz as qualidades de Jó. Isso está lá em Jó capítulo 1, versículo 1 a 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É interessante notar que essa descrição de Jó, essas características, nós vamos encontrar ela em forma de diagnóstico saindo da boca de Deus, lá no versículo 8 do capítulo 1 mesmo, e no capítulo 12, versículo 13, vai se repetir novamente, porque Deus não dá opinião sobre as pessoas, né? Ele dá o diagnóstico porque Ele conhece profundamente a vida das pessoas, então Ele vai falar isso de Jó, Ele vai dizer, no mundo inteiro não há ninguém como ele. O homem íntegro é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo, é aquilo que nós somos quando a porta do quarto está fechada. Aí nós somos íntegros, somos honestos. E reto, Jó era um homem piedoso, Jó era um homem bondoso, que é que os nossos atos transmitem quando nós estamos em público. Se Jó era temente a Deus, então Jó era um homem sábio, porque Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente subentende que Jó era um homem sábio. E diz mais que se desvia do mal, se é sábio, se desvia do mal. Ou seja, ele era deliberadamente santo, ou seja, ele via o mal e ele escolhia não praticar o mal. O subtópico 2 vai dizer o diálogo no céu e o desafio. Jó, capítulo 1, do 8 ao 10. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós não temos muitos detalhes, mas a gente nota que estava tendo uma reunião nas regiões celestiais com os anjos. E no meio dos anjos se apresenta também Satanás ali diante de Deus. Interessante e curioso que Deus puxa ali uma conversa com Satanás e diz: tu observaste o meu servo Jó? E aí ele dá o diagnóstico de Jó com todas as suas características que nós citamos há pouco. Homem justo, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E é interessante que, se a gente for notar aqui no capítulo 1, o autor ele começa com as coisas terrenas, contando ali a história de Jó, os seus bens e tudo mais, e de repente ele passa para regiões celestiais. E das regiões celestiais, de repente, ele volta para a terra. E da terra, normalmente, ele volta para falar das regiões celestiais, que é na segunda reunião que vai ter no céu. E depois ele volta para a terra, que é quando Satanás lança ali todas aquelas coisas sobre a vida de Jó. Então a gente vê que tem uma alternância entre terra e regiões celestiais. Normalmente terra e regiões celestiais. A gente vê que tem essa alternância. Bem, aqui o autor nos informou que Jó era o homem mais rico daquela região do Oriente, né? Possuía 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Tinha muitas ovelhas, tinha muitos gados, muitos jumentos, muitos servos. Era um homem muito rico, o homem mais rico da sua geração. E agora da terra para a região celestial, ele fala agora de uma reunião de Deus, né, com os anjos. E Satanás vem no meio desses anjos e aí ele insere essa pergunta, se Satanás tinha observado. Na verdade, ele começa perguntando: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. E a gente vai lembrar lá de 1 Pedro 5,9, que diz: sedes prudentes, sedes sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é justamente quando Deus chama a atenção para Jó, dando todos aquele diagnóstico, aquelas características para Jó. E aí Satanás responde: mas também desse jeito qualquer um te adora, tu cercas ele, tu protege ele com uma barreira, com uma grande muralha, tu protege a família, tu protege seus bens, tu protege tudo que ele tem, como quem acusando Jó de barganhar com Deus, de só
adorar a Deus pelos bens que ele tinha, pelas bênçãos que Deus havia dado para ele. E aqui Satanás está sugerindo que Jó só adorava a Deus por conta das bênçãos que ele recebia, por conta da proteção, por conta dos bens, das bênçãos recebidas, por isso que ele prestava adoração a Deus. E Satanás diz para Deus, mas tira tudo que ele tem para ver se ele não te amaldiçoa. Aí com isso Satanás levanta duas acusações contra Jó, que ele não ama mais a Deus do que o dinheiro e que Jó não ama mais a Deus do que sua família, porque serão as duas coisas que serão tocadas a seguir. E Deus autoriza Satanás, toque em tudo que Jó possui, só não toca na sua vida. Ou seja, Satanás é limitado, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Inclusive Martinho Lutero, ele fala que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. E ele só vai até onde Deus permite que ele vá, até onde a coleira permite que ele vá, nem 1 centímetro a mais. E a gente precisa ter isso em mente, que Satanás é um ser limitado por Deus, que ele só vai e só faz o que Deus permite que ele faça. Deus manda no céu, Deus manda no inferno, Deus manda na terra, nos anjos, nos demônios, Deus manda nos homens, Deus manda em tudo. Deus é soberano e acima de tudo. O resto é criatura de Deus. Deus é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso. O subtópico 3 vai dizer o início das aflições de Jó. Jó, capítulo 1, do 20 ao 22. Então se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça. E lançou-se em terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, do 20 ao 21. E agora Satanás sai com a permissão de Deus e toca em tudo que é de Jó. E é interessante nós notarmos que as áreas que são tocadas na vida de Jó são áreas que normalmente nós, como cristãos, sofremos aflições nessas áreas. Então, são áreas que nós podemos observar e tirar bons proveitos, boas aplicações pessoais para as nossas vidas, que é a área financeira, a área familiar, a área da saúde, que foi quando tocou ali na vida de Jó que ele perdeu a sua saúde, e a quarta área, a área das amizades, que são os seus amigos. Então, essas 4 áreas, essas 4 bases que Jó tinha como principais, como mais valorosas em sua vida, foi o que Satanás tocou ali, o que Satanás atacou essas áreas. E são áreas que são muito atacadas nos nossos dias e na vida de muitos cristãos. Então, nós devemos estar atentos a essa história e tirar proveito, tirar aplicações pessoais para as nossas vidas. E os elementos que foram usados por Satanás para levar Jó à falência foi justamente os sabeus e os caldeus e o trovão, né, que é chamado em algumas versões de fogo de Deus. Na verdade, é chamado de fogo de Deus porque na literatura poética, assim que se refere a raios que caem do céu, a relâmpagos que saem do céu, eles se referem como fogo de Deus nessa literatura poética que é usada nesse período. Nesse caso, esse raio, esse relâmpago, ele precisou ser extremamente forte, porque ele matou 7.000 ovelhas e mais os seus pastores, todos os pastores que estavam ali cuidando dessas 7.000 ovelhas. Mas qual foi a resposta de Jó, o homem mais rico da sua geração, que passou do homem mais rico para um homem que foi à falência em um único dia? Qual foi a resposta de Jó diante dessa situação? Jó respondeu, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para esse mundo, eu não vou levar nada quando eu sair daqui. Então o que eu adquiri entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. É isso que Jó está falando. E assim ele mostra que ele ama mais a Deus do que o dinheiro. Ele mostra que ele ama a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus lhe dá de bens financeiros. Agora nós estamos diante da segunda área a ser atacada na vida de Jó, que é justamente a área familiar, que é uma área que realmente em todos nós que temos família, é uma área que é muito importante, é muito valorosa na nossa vida, na nossa família, e é o que o inimigo vai tocar aqui para atacar a vida de Jó. Já atacou a vida financeira, levando ele à falência, agora vai atacar a vida familiar, e é quando ocorre uma tragédia e todos os filhos de Jó morrem em um único acidente, todos os 10 filhos de Jó. Agora Jó falido, ele recebe essa notícia dolorosa, dramática, de que todos os seus 10 filhos estão mortos. Agora imagine enterrar 10 filhos, imagina a dor para um pai,
A dor para uma mãe de voltar de um cemitério e ter enterrado todos os seus 10 filhos. Como é que consegue se reerguer desse luto? Como é que consegue continuar? Como é que consegue se levantar, se reinventar a partir dessa perda dos seus 10 filhos? Mas qual foi a resposta de Jó diante desta tragédia terrível? A palavra de Deus diz que Jó, em sinal de tristeza, ele rapa a sua cabeça, ele joga cinza sobre a sua cabeça, ele rasga as suas vestes em forma de tristeza e ele encosta o seu rosto no chão e ele adora a Deus e ele diz: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui Jó mostra que ele ama mais a Deus do que a sua família. Ele mostra que ama a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus lhe dá. O tópico 3 vai dizer o segundo ataque, o subtópico 1 diz o segundo diálogo no céu, no caso, Jó 2, 3 e 6. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Jó capítulo 12, versículo 3. Deus aqui, mesmo depois de tudo que ocorreu, depois de tudo que Jó perdeu, depois de todas essas reações, Deus continua dando o mesmo diagnóstico, como se dissesse para Satanás: olha, apesar de tudo que tu fizesse, o meu servo Jó continua sendo justo, continua sendo íntegro, continua sendo reto, temente a Deus, afastando-se do mal. As características dele não mudaram, ele continua sendo fiel a mim. E Satanás responde: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca na pele, toca na carne, toca ali nos ossos, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. E o Senhor permite que Satanás faça isso. Até aqui pode-se ter até a falsa impressão de que Deus está sendo desafiado por uma criatura que é Satanás. Mas não se engane, Deus é todo poderoso. Deus não está tentando provar coisa alguma para Satanás. Deus não precisa provar nada a ninguém, não se engane. E ele permite que isso aconteça com Jó, ele permite que toque em todas essas áreas da vida de Jó, para que Jó justamente saia desse raso, para que Jó venha enxergar essas coisas ocultas que ele não enxergava dele mesmo. Se ele não passasse por uma situação como essa, ele não poderia entrar numa boa, numa perfeita e agradável vontade de Deus. Isaías fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Está lá em Isaías 55, 9. E quando acontece tudo isso, a palavra de Deus diz que Jó é tomado de ferida do alto da cabeça até a sola dos pés. Aí nós chegamos na terceira área a ser atacada na vida de Jó, que é a área justamente da saúde, onde a sua saúde é perdida, onde ele é acometido de feridas que vão da ponta da cabeça até a sola dos pés. O tópico 2 diz a resposta de Jó ao segundo ataque, Jó 2, 7 a 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó capítulo 2, versículo 10. Jó agora ele está falido. Jó ele está enlutado pela perda dos seus 10 filhos. E agora o seu corpo fica cheio de ferida, cheio de pus, e ele precisa catar um caco de telha para coçar a sua pele necrosada, a sua pele que tá ali cheia de bichos. Ele tinha erupções, ele tinha coceiras, ele tinha feridas, a sua pele estava contaminada por bichos, ele tinha insônia, ele não conseguia dormir, ele tinha pesadelos. Então Jó não tinha sossego, não tinha descanso. Mas no auge da sua dor, do seu desespero, a sua mulher, ela olha para ele que agora é uma chaga viva, ela se revolta contra Deus e diz: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morre. E a resposta de Jó diante da segunda área ser atacada novamente, que é a área familiar, que é atacada novamente agora, quando a esposa dele diz: tu falas como uma louca, mulher. E quando nós pegamos essa expressão, tu falas como uma louca, no hebraico essa expressão louca, essa expressão doida, que está em algumas outras versões, ela significa infiel e apóstata. E o que é uma pessoa apóstata? Uma pessoa apóstata é abandonar uma fé que antes proferiu. Ela que antes proferia a fé em Deus, agora ela é uma apóstata. É como se Jó estivesse dizendo:
da tradução do significado do hebraico, mulher, tu falas como uma infiel e uma apóstata. E aqui Jó mostrou que ele amava mais a Deus do que a sua própria vida, ou seja, ele amava a Deus pelo que Deus era, não pelo que Deus lhe dava. O subtópico 3 vai dizer a chegada e reação dos amigos, está lá em Jó capítulo 2, do 11 ao 13. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal, que ele sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente com esse dele e consolado. Aqui nós estamos diante da 4ª área a ser atacada na vida do Jó, que é a área das amizades, a área dos seus amigos. Aqui relata a visita justamente desses 3 amigos que foram consolar Jó, foram levar um bálsamo da amizade, né, sobre a dor de Jó. E quando a Bíblia vai contar que quando eles avistaram Jó, eles não reconheceram. Tão ruim era o estado de Jó. E eles chegaram perto, e quando eles viram a situação de Jó, a Bíblia fala que eles rasgaram suas vestes, jogaram cinza sobre suas cabeças. E eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados ao lado de Jó, em silêncio. Eles não ousavam falar nada, porque eles viam que o sofrimento de Jó era muito intenso. E por que os amigos ficaram em silêncio? Segundo a tradição, de acordo com a tradição judaica, a pessoa que ia confortar alguém em luto, ela não deveria falar nada até que a pessoa enlutada falasse primeiro. O enlutado deveria falar primeiro, e só depois quem for a consolá-la deveria falar. Por isso que eles ficaram em silêncio, porque acreditavam que a melhor resposta para o sofrimento de alguém era justamente o silêncio. Enquanto esses amigos de Jó ficaram em silêncio, eles foram sábios. Enquanto eles seguiram essa tradição, eles foram sábios. Mas depois, quando eles começam a querer achar uma resposta para o sofrimento de Jó, eles começam a desenvolver uma espécie de lógica simples. E a lógica que eles desenvolvem aqui, a teologia que eles desenvolvem aqui, é que todo efeito tem uma causa. E toda causa tem um efeito. Então eles pensam, se uma pessoa que passa por uma situação difícil, ela cometeu algum pecado, então uma pessoa que está como Jó, que está passando por um momento muito difícil, então ele cometeu um pecado muito grande. Essa era a lógica deles. E eles não só pensaram isso, como eles falaram isso para Jó. Eles puseram esse pensamento para Jó, que se Jó estava sofrendo muito, então ele deveria ter cometido muitos pecados. E esse é um erro que eles cometeram, que nós como cristãos não podemos cometer quando vamos consolar alguém. Muitas vezes o silêncio é tudo que a pessoa precisa. Ela só precisa ter certeza que nós estamos ali com ela, que nós estamos juntos. Ela só precisa ter certeza de ela não estar sozinha. Muitas vezes, quando a gente tenta colocar algo da nossa própria cabeça, do nosso próprio pensamento, nós que não entendemos a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, mas nós não podemos explicar qual é o plano dele, porque nós só vemos aqui, ó, até onde os nossos olhos enxergam. Mas Deus, ele vê o macro, ele vê tudo, ele vê lá na frente, ele vê onde os nossos olhos não alcançam. Então ele sabe o que é melhor para nós. Então muitas vezes, num momento de luto que nós chegamos com essa pessoa, não adianta a gente tentar explicar o porquê daquele acontecimento. Às vezes só a sua presença, só um abraço já é o suficiente, e teria sido suficiente se os amigos de Jó tivessem feito somente isso. E a nossa lição fica por aqui. Na próxima semana nós vamos estar estudando a próxima lição. No momento ainda estou sem a revista, estou estudando aqui pela revista online, mas no próximo domingo já estarei com a lição. Será um pouco mais fácil para a gente estar falando mais a respeito desse livro maravilhoso que é o livro de Jó. Não esqueça de comentar, de compartilhar, de seguir. Muito importante seguir o canal. Agora eu voltei, pretendo continuar. Em nome de Jesus eu vou continuar estudando, tirando tempo para fazer esses estudos e estar trazendo algo para estar ajudando os nossos irmãos. E não esqueça, sempre que você for lecionar, peça ajuda do doce Espírito Santo, ele está pronto para lhe ajudar. Se você tem dificuldade em qualquer área que seja, ore, peça a Deus, esforce-se, estude, leia a palavra. Se você puder ler o livro de Jó inteiro numa só sentada, é muito importante para você pegar o panorama geral de como tudo se deu, de como se desenrolou, de como finalizou. O livro de Jó não é só a parte onde ele passa por esses momentos e glorifica o nome de Deus. Chega um momento que ele começa a perguntar por quê? Por quê? Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Tem todo um processo na vida de Jó. Até chegar à sua restituição,
Ele passou por um processo e nós precisamos entender esse processo, porque esse processo é um processo importante, porque essa história também é uma história de luto. E nós precisamos compreender esse processo de luto para que nós possamos aconselhar ou saber como reagir diante dessas situações com os nossos irmãos em Cristo ou os nossos parentes. Tá bom? E nós ficamos por aqui. Siga o canal, não esqueça de deixar o like, compartilhe com todos os seus amigos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!